Pode ser o CDB. Temporada. Tá na hora da pós. Conhecimentos, tendências e experiências reais. O tema do episódio de hoje é a prática da avaliação psicológica, tendências e desafios. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Pós-Graduação CDB. Eu sou Renan Bittencourt, consultor educacional de pós-graduação, e hoje vamos mergulhar em um tema que desperta muita curiosidade, debate e atualização constante: a prática da avaliação psicológica. Para a nossa conversa, temos aqui uma convidada técnica com conhecimento profundo na área para trazer esse assunto de uma forma mais acessível. Vamos receber Jucimara Zacarias Martins, ela que é psicóloga, especialista e doutora em psicologia com ênfase em avaliação psicológica, atua como docente e supervisora de estágios em psicologia, além de compor o Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul, no qual exerce a função de conselheira. Atualmente, coordena a Comissão de Orientação e Fiscalização e de Avaliação Psicológica do Conselho. Jucimara, seja muito bem-vinda e é uma grande satisfação recebê-la aqui. E também participa desse episódio a professora e coordenadora da nossa pós-graduação de Avaliação e Perícia Psicológica da UCDB, professora doutora Eveli Vasconcelos, que é psicóloga, mestre e doutora em Psicologia da Saúde pela UCDB. Professora, um prazer recebê-la aqui novamente e Obrigada. passo a palavra à senhora. Jucimara, é uma alegria te ter aqui conosco. Não posso deixar de externar a nossa satisfação. A Jucimara foi nossa egressa, foi nossa aluna. Sim. De uma das primeiras turmas do curso de Psicologia Noturno. Depois fez mestrado conosco e foi para o doutorado na avaliação psicológica. Esses dias estávamos juntos numa banca, né? Sim. Então é muito satisfatório para o CDB ver os seus egressos aqui de novo. Muito obrigada. E também como nossa professora, né, no curso de avaliação. Você vai dar uma disciplina que é de atualizações, né? Atualização e avaliação psicológica e perícia, os desafios e tendências. Nós queremos criar um panorama aí dessa avaliação, dar uma diretriz bem consistente para os nossos alunos da pós. Você acabou de chegar do Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, te vi lá apresentando trabalho. Então, como é que você enxerga qual é o panorama da avaliação psicológica no Brasil? Tá. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma alegria estar aqui, né, na casa que eu me formei. E também falando deste assunto, né, professora Evelyn, agradecendo esse convite e saber também que aqui está sendo, né, tendo essa proposta de trazer aí a discussão da avaliação psicológica. Bom, pensando assim, né, enquanto área, enquanto panorama, a avaliação psicológica ela é uma importante especialidade da psicologia. E também é uma das áreas que ainda nós encontramos muitas dificuldades na prática, muitos desafios, seja desafios vinculados à formação das psicólogas, psicólogos, assim como da sociedade entender qual é o papel da avaliação, né? E como a gente veio desse congresso, 12º, que é do Instituto Brasileiro, né, de Avaliação Psicológica, o tema foi Avaliação Psicológica, Justiça Social, Ética e Direitos Humanos, né? Então, o tema foi no congresso. Direitos humanos, justiça social e ética. E pensando nesse contexto todo, avaliar enquanto processo não é simplesmente eu aplicar um teste. Eu preciso entender todo um contexto, eu preciso pensar qual que é a finalidade dessa avaliação, então, até para evitar erros que nós já superamos em relação ao passado, quando a própria área ainda estava iniciando. Então, assim, a gente tem muita coisa a discutir aqui, né, nesse podcast para pensar esses desafios. Então, eles estão presentes e vai requerer, dentro aí desse histórico que a avaliação psicológica já construiu no Brasil, e da gente se atualizar em relação ao que nós já fizemos e não deu certo, o que nós podemos fazer e pensar o nosso contexto. Então, nós estamos em Mato Grosso do Sul, né? O que se produz aqui de avaliação psicológica, o que a área, a prática tem também enquanto dificuldade. E eu fico pensando, né, a partir da sua fala,
porque você também tem uma trajetória profissional e está bem posicionada entre a academia, a prática, né, e o próprio conselho. Como é que esses desafios e essas tendências impactam na atuação do psicólogo? Né? Nós temos um curso que ele se volta, sim, para um profissional que está na clínica, ele se volta para um profissional que está na educação, até nas organizações e para a perícia especificamente. Como é que esses desafios impactam a prática profissional? Porque o que a gente tem, né, pelo menos eu, o que eu tinha de informação em relação aos processos que o conselho recebe, né, contra profissionais, geralmente estão relacionados à avaliação e à elaboração de laudos, pareceres, documentos muito equivocados. Bom, assim, pensando a prática, né, e como você trouxe desse trânsito, né, que acontece entre o ensino, a prática profissional, pensar também um pouco a pesquisa, os contextos. Eu observo assim, pensando na graduação, tem muitos alunas falam assim, eu não gosto de avaliação psicológica, não é o que eu quero atuar, né? Aí, quando se forma, vê que é uma área muito promissora, no sentido de oferta de trabalho e também de remuneração. Aí essa pessoa ela não se engajou numa base, que a base precisa ser oferecida na graduação, né? E aí começa a oferecer esse serviço, já que a nossa legislação brasileira coloca assim, você é psicólogo, psicóloga, você pode oferecer avaliação psicológica. Não é privativo só de quem fez uma especialização. Aí essa pessoa começa a atuar sem ter uma especialização nisso, um aprofundamento, e começa a ter algumas práticas inadequadas. Seja na escolha da melhor proposta de avaliação, pensar também, né, as limitações enquanto instrumentos, orientações a partir até uma elaboração de documentos, e aí começa a chegar, né, até em termos de processos éticos, essas reclamações. E quem reclama? A própria sociedade, a pessoa atendida, às vezes um outro profissional da saúde que recebeu o resultado daquela avaliação. E aí nós temos muito mesmo, assim, desafios no sentido de pensar como que essa formação ela precisa ser mais vivenciada, até no sentido prático, do profissional entender seus limites também, de assumir somente demandas para a qual está capacitado, isso está no nosso código de ética, né? E também a formação continuada, para a gente ter uma atualização enquanto instrumentos, repensar práticas, participar de eventos científicos. Então, vai ter uma palestra aqui, vem um autor, vem uma editora fazer um minicurso de um novo instrumento, pensar a legislação da área também, né? Que a gente acaba tendo encontros de orientação e ter toda essa atualização para ir atuar. E evitar esses processos éticos, né? Porque a grande questão é o impacto social disso, né? Exato. Né? Então, até na psicometria, a gente discute o quê? A validade consequencial. Então, quem tem um resultado de um processo que ele foi inadequado, de alguma forma violou, né, os direitos humanos daquela pessoa, de um contexto, isso não fica só naquela pessoa, fica em todas as pessoas envolvidas, nos gestores que tiveram acesso àquela avaliação, assim como a escola, no judiciário também, que é no caso das perícias. Então, assim, tem uma repercussão que ela é muito acentuada e a gente precisa pensar nisso. E você retomou desde a formação, né? Eu achei sensacional, porque nós estamos no momento, até a nossa aula magna, que a gente vai falar exatamente disso, dos impactos da avaliação psicológica para a sociedade como um todo. Sim. E a doutora Cátia vai estar conosco, a juíza, também para discutir como é que o direito se instrumentaliza desse parecer psicológico para fazer os seus julgamentos, né? Tomar suas decisões. E aí eu te vejo discutindo isso com tanta apropriação
e penso que é o que a gente busca nessa especialização, de ter uma discussão técnica de fato mais aprofundada, que seja relacionada ao ser especialista, porque o que se encontra, né, na psicologia, em grande parte das situações, não estou dizendo que sejam em todas, é que nós temos um monte de profissionais operacionais, né? Aplica um instrumento, corrige o instrumento. Aplica um instrumento, corrige o instrumento. Mas eu não tenho um profissional estratégico. Estratégico em vários âmbitos, em vários sentidos. Porque eu preciso apresentar um resultado com aquela minha avaliação. Né? E, assim, eu tenho dimensões dessa avaliação, eu tenho limites. Eu estava numa organização esses dias e me trouxeram uma situação e queriam que eu avaliasse uma pessoa. Eu falei, não, mas ele foi avaliado no processo seletivo. Aí chamamos a encarregada, não foi. Não foi por quê? Não, porque não deu por causa da pressa. Mas também, professora, como é que ela falou? A avaliação do processo seletivo não dá para ver se eu tenho um autista ou não. Eu coloquei a mão na cabeça, né? Eu falei, meu Deus do céu, qual o objetivo de uma avaliação num contexto de trabalho? Qual o objetivo de uma avaliação clínica? O objetivo de uma avaliação pericial? Elas têm encaminhamentos diferenciados, são processos diferenciados. O raciocínio da avaliação psicológica, eu acho que é o mesmo raciocínio clínico sempre. Né? Eu chego, eu tenho uma demanda, que pode ser ou não a queixa, onde eu formulo hipóteses, que fazem eu estruturar o meu plano de ação e aí eu vou, né, começar essa avaliação. Mas os processos são diferentes, esses âmbitos, que é uma característica da psicologia. E aí, eu falei também do contexto de trabalho, vem muito forte como uma tendência os instrumentos online. Né, as avaliações online, as avaliações híbridas. Como é que você enxerga essa tendência? Tá. Bom, assim, você na sua fala, né, trouxe a questão das avaliações dentro de vários contextos, exemplificando o trabalho, né? Pensando assim, toda avaliação ela é focal, né? Então, tem um objetivo a ser cumprido. E claro que no contexto do trabalho, não é o foco fazer um diagnóstico. Exatamente. Né? Porém, eu preciso ver alguns indicadores que podem estar presentes e que vai limitar o exercício dentro daquela carreira, daquela profissão. Ou, de repente, né, tendo ali identificado um quadro, de repente, ter uma adaptação para essa pessoa trabalhar. Né? Então, é um processo que a gente precisa também estar muito atento. Sim. E o que não der conta dentro dessa avaliação ali, a gente encaminhar, né, para outro contexto de avaliação. Em relação aos testes online, né, quando nós começamos a pandemia, no Brasil, nós tínhamos 4 instrumentos. Eu me lembro. Né, que nós poderíamos, naquele momento, aplicar de forma remota. Depois da pandemia, inclusive, assim, para a área de avaliação psicológica, também foi um grande impacto, né? Porque a maioria dos nossos instrumentos estavam em lápis em papel, exigindo uma aplicação. Nós estávamos na segunda ou terceira turma de avaliação em perícia. Olha. E aí nós tivemos que parar e a gente aguardava as definições do conselho para definir as disciplinas que faltavam, como é que elas iam acontecer. Olha só. E aí, nesse processo todo, assim, para a área, teve todo um movimento. E aí, como que nós vamos lidar com tudo isso, né? E é necessário ter estudos de equivalência para fazer a padronização desses instrumentos, as normas. Então, não é simplesmente o que estava dentro do lápis e papel trazer para o online. Né? Fazer os estudos de validade, enfim. Com isso, a própria área foi tendo uma reorganização e hoje nós já temos um número muito maior de instrumentos que têm aplicação online, nós temos um número maior com as correções online também. E eu vejo, professora Evelyn, que é uma tendência nossa, que a psicologia, ela precisa também acompanhar a inovação, ela se transforma junto com a sociedade, né? E aí a área também vai encontrando esses caminhos. Nós temos aí alguns
standards, internacionalmente falando, da APA, que já tem discutido isso bastante. Nós temos também algumas normativas, pensando no Conselho Federal de Psicologia, SATEPS, IBAP também trabalha muito, né, com as nossas orientações, pensando aí em boas práticas da avaliação psicológica. E aí a gente precisa acompanhar esse movimento e ver os testes, os instrumentos que estão validados e com parecer favorável no SATEPS para a gente utilizar nessa modalidade. Entendendo que tem desafios, quando a gente tem as TDICs, né, que são as tecnologias da informação, colocando no serviço psicológico, a gente também precisa entender que tem seus desafios, que não são todos os contextos que vai dar para usar, né? Pensando a realidade aqui dos instrumentos disponíveis, dos materiais. Para isso também nós tivemos uma resolução do Conselho Federal lançada, né, o ano passado, pensando os atendimentos por TDICs, pensando atendimento online, tudo isso vai implementando também o nosso trabalho da avaliação psicológica. Perfeito. Assim, isso gera uma coisa que o Alchieri sempre fala, né, quando ele escreve sobre avaliação, é que a avaliação psicológica você precisa de uma educação, de uma capacitação continuada, né, que na sua fala isso vem muito claramente. A psicologia ela se desenvolve, né, com uma intensidade, uma força muito em função das necessidades da sociedade. Agora, o profissional ele não pode estar à margem disso. E quando se refere à avaliação psicológica, eu preciso de uma formação constante, né, para conseguir acompanhar essas tendências. Sim. Isso. E até complementando um pouco o que a professora falou, a gente vem de uma sociedade que está nesse movimento, né? As IA, as redes sociais estão cada vez mais ditando o ritmo, né, com o qual as pessoas vivem. E isso também acaba refletindo, né, na psicologia, né, como que esse profissional, né, que está saindo, né, da graduação, buscando essa formação continuada, ele se adapta a isso, a esse ambiente online, né? Porque os testes começaram recentes, né? Foi a partir da pandemia que aumentou essa gama. Como que esse profissional de psicologia ele se atualiza dentro desse contexto das inteligências artificiais, movimentos das redes sociais, e como que ele garante a confiabilidade desses testes para o paciente? Ok. Bom, todo instrumento ele tem o seu manual técnico. Dentro desse manual, tem ali toda a sua padronização, tem a sua fundamentação teórica, os estudos que fundamentaram e para dizer que ele é confiável, fidedigno, válido, né? Então, acompanhar isso. Então, um profissional que vai trabalhar e quer entender, esse teste eu posso usar de tal forma. Primeira coisa, pegar o manual, né? Ler esse material. Não, eu até costumo falar em sala de aula, não adianta eu ter uma excelente ferramenta, que ela é considerada até padrão ouro internacionalmente, mas eu não sei usar essa ferramenta, ou eu não entendi qual é a proposta dela, e aí eu não consigo tirar o potencial e também eu não valido ali todo o processo, né, que ela poderia trazer para a gente. Então, precisa fazer esse acompanhamento lá no SATEPS, do manual. E a educação continuada, voltando aqui, é um compromisso ético nosso. Se eu estou atuando, eu preciso ter um acompanhamento do potencial da área, assim como dos desafios, né? Nós não temos uma receita pronta, nós não temos um manual que vai falar, olha, para a pessoa com TDAH, o protocolo é esse. Isso. Né? Ou, de repente, você vai fazer uma seleção no concurso público, a bateria é essa. As nossas normativas da área vai trazer a importância dos construtos psicológicos, a importância da ética, pensar as teorias que vão dar base, fundamentar o nosso trabalho e também os instrumentos mais utilizados dentro daquele contexto. Então, eu vou acompanhando tudo isso. Se necessário for, eu tiver dúvidas, eu pegar uma supervisão com um profissional especialista, com mais experiência. Tendo dúvida também de alguns procedimentos, eu posso, inclusive, fazer uma consulta ao Conselho Regional. O que eu não posso é ficar atuando de forma isolada, desatualizada e gerando aí malefícios para a população, né? E as pessoas, eu percebo, assim, até eu estava discutindo isso em algum momento próximo,
que sempre as pessoas buscam essa resposta, né? Por exemplo, agora está muito em voga a questão da avaliação de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, a pergunta é sempre a mesma. Qual questionário que eu uso? Qual a escala que eu uso? Né? Mas existe todo um processo, aquilo que você está dizendo, toda uma sistemática. E não só a minha condição de utilizar aquele instrumento, né, e agregar, ter um impacto positivo, não lesar essas pessoas, mas também eu percebo, Jucimara, um comprometimento na habilidade de comunicação, às vezes, do profissional. Quer dizer, eu reconheço uma demanda, eu faço lá meu planejamento, faço a minha avaliação, mas eu tenho que dar uma devolutiva. E eu tenho que não só apresentar, dar um feedback verbal, mas eu tenho que escrever. Né? E isso parece também... me parece um grande comprometimento, às vezes, da área. Como é que você vê isso? Sim. Bom, a partir da Resolução 06/2019 do Conselho Federal, está bem assim marcado que a devolutiva num processo de avaliação ela é obrigatória. Né? E aí nós precisamos planejar esse momento. Este momento, que é a finalização de um processo, ele precisa ser pensado lá no início. Né? Como que vai ser essa devolutiva? Quem vai participar dela? Então, eu estou avaliando um adolescente, os pais vão participar, como que vai ser isso? Uma criança. Eu fiz uma avaliação de um trabalhador, né? Vai ser o gestor, vai ser para o trabalhador, como que eu vou organizar tudo isso? Então, a comunicação, ela pode ser tanto verbal ou escrita. Só que aí, na normativa, coloca assim, se você vai entregar um documento, tenha um momento presencial para você explicar aquilo que está escrito. Né? Então, essa comunicação, ela precisa também estar guiada em alguns princípios. Né? E isso. Então, quem é a pessoa, né, que está recebendo essa informação? Se eu vou lá, eu começo a falar uma série de termos da psicologia, os jargões técnicos, essa pessoa apresentou um neuroticismo elevado diante, né, de uma série de questões que estão acontecendo. O que é neuroticismo elevado? Né? Então, eu preciso traduzir isso para a pessoa, eu preciso explicar na relação com a queixa que ela trouxe e como que isso, no dia a dia, implica na vida dela. Né? Para fazer sentido, porque senão a gente não consegue fazer ali o trabalho de potência que é da avaliação psicológica, que é também orientar as pessoas, orientar os envolvidos para que, inclusive, ela encontre caminhos para maior suporte, seja psicológico, social, no trabalho, né? Então, tem sim essa dificuldade. Concordo também que na graduação isso precisa ser mais discutido. Nas pós também, né? Nos cursos de formação, grupos de estudos, a gente precisa investir nessa habilidade também de escrever, porque uma coisa é você também falar verbalmente e depois colocar no papel. E aí nós temos uma questão, né? Porque tudo que eu documento, coloco no papel, isso pode também ser usado, né, contra aquela pessoa e também contra mim. Isso, o profissional. Então, eu tenho responsabilidade. Então, a gente já teve casos que o judiciário aciona para perguntar se o profissional da psicologia poderia usar aquela linguagem. Se aquela linguagem também não estava sendo preconceituosa, como que se olha isso dentro da psicologia. Então, nós temos ter responsabilidade, isso faz parte, né? Isso foi muito discutido no Congresso também, porque senão a gente acaba violando, né, os direitos humanos, usa a avaliação psicológica de forma com discriminação. Né? Inapropriada. E você destaca um ponto que eu tenho como fundamental, assim, inclusive nesse curso, nessa especialização, que é o fato de nós termos professores que têm titulação, têm pesquisa, têm estudo, tem prática na área e tem toda essa experiência, né? A gente nós organizamos algumas oficinas de caso para o final do curso, para ter condições de trabalhar, pelo menos a perícia, a avaliação, início, meio e fim, a partir de alguns casos concretos. Né? Como é que aquele caso começa, como é que ele termina, como é que ele fecha na escrita desse documento. Sim. Agora, levando isso em consideração, né,
a pesquisa no doutorado, a sua prática profissional, a sua experiência no conselho. Conta para nós algum caso da avaliação que tenha te marcado e por que ele te marcou. Tá. Tem até um caso que eu gosto assim de trabalhar bastante com ele, até eu tenho autorização, né, de falar, porque é um caso que sempre nos cursos que eu dou de formação das técnicas eu trabalho esse caso, então até por isso que eu tenho autorização. Foi um caso de um jovem de 17 anos que chegou para um psicodiagnóstico, né? E ele veio diante de algumas dificuldades de autorregulação emocional, já tinha tido vários comportamentos autolesivos, tentativas de suicídio. E diante desse processo todo, ele tinha umas idas ao CAPS, né, na emergência, e o psiquiatra falou assim para ele: olha, você tem características de borderline. Porém, você não tem 18 anos, então não pode fechar o diagnóstico. E aí, quando ele veio para o atendimento, né, para fazer o psicodiagnóstico, ele tinha ainda alguns meses, assim, tipo uns 4 meses para fechar os 18 anos. E aí eu comecei entrevista, acolhimento dele, chamei o pai dele, né, porque ele, além de 17, tem vulnerabilidade psicológica. Enfim, fizemos esse processo todo, fazendo as avaliações, mas esperando também os 18 anos. Quando ele completou os 18 anos, né, nós fechamos o diagnóstico junto, né, com a equipe para borderline, né? E ele tinha ainda como comorbidade o abuso de substâncias psicoativas, então ele usava muitas substâncias. E aí, o que me marcou muito desse processo, na devolutiva, ele falou assim: olha, Jucimara, eu sabia, né, que eu, pelos traços, e inclusive ele era um estudante universitário, ele lia bastante, né? E aí, ele trazendo assim, mas e agora? Né? E aí, eu falei para ele: olha, agora é muito importante você, com essa informação, entender o que pode ser feito a partir do autocuidado, do acompanhamento. Existe bastante vulnerabilidade, mas existe também um caminho que você pode se cuidar. E foi um caso assim que me chamou muita atenção, porque ele estava muito adoecido, mas ele tinha uma característica lá assim, no fundo, que ele queria, mas ele estava sem forças. E o processo feito, né, de psicodiagnóstico, assim, eu lembro que devolutivas, eu fiz umas 3 sessões com ele. Primeiro com ele, daí depois com o pai dele, depois como ele ficou depois da devolutiva, né? E foi uma pessoa que ficou depois num processo terapêutico, psicoterapêutico, comigo bastante tempo. E ele conseguiu um nível de ajustamento dentro aí da possibilidade dele de compreender, né, a dinâmica, e estamos nesse trabalho de trabalhar tudo isso. Me marcou muito porque assim é um jovem que chega, que a gente tinha alguns limites, ele estava muito adoecido, mas ele precisava muito de acolhimento. Então ele não era aquela pessoa também assim que a gente chegava e já muita testagem. A gente precisava fazer todo um processo também de avaliação terapêutica, né? Que é um novo conceito de psicodiagnóstico interventivo. Exato. Que vai combinando essas sessões mais interventivas com avaliativas, pensando em todo o encaminhamento disso e chamando ele, fortalecendo ele para dar continuidade no seu tratamento. Para ter adesão, exato. Até porque o border, ele não vive, né, as situações da mesma forma, vamos dizer assim, né, que nós vivemos. E existe também uma grande tendência ao boicote do tratamento, né? Sim. Então, isso eu discuto muito, às vezes, com os alunos, porque é muito fácil falar: a psicologia faz o quê? Tem uma escuta ativa e acolhe. Mas o que significa esse acolher? Né? Você dá um exemplo claro e prático, né? Do que é pensar a avaliação enquanto processo, que é eu me voltar para o indivíduo, para o ser humano que está ali, ou para esse grupo, enfim, e não ser um mero
ledor de manual ou aplicador de teste. Sim. Né? E como que isso me instrumentaliza? E sobre o psicodiagnóstico interventivo, né? É muito comum os alunos na graduação falarem, professora, eu estou fazendo diagnóstico. Que hora começa a intervenção? Quando começa a intervenção? Né? Então, assim, nós estamos falando de conceitos que são muito atuais. Muito atuais. Né? E que são muito dinâmicos dentro desse processo. Sim. E aí eu costumo até, assim, resgatar, né, o que nós temos hoje em relação à psicodiagnóstica. Então, eu tenho o tradicional e eu tenho o interventivo. Então, dentro desses dois grupos, eu tenho possibilidades. Então, eu tenho pessoas que cabe um psicodiagnóstico tradicional, que seria fazer uma entrevista, fazer toda uma escuta, aplicar os instrumentos, né, todos os métodos, e no final da devolutiva. E aí tem os encaminhamentos. O interventivo, a gente tem várias escolas. Então, tem o interventivo de orientação psicanalítica, a gente tem a avaliação terapêutica. Então, vai combinando ali dentro de um processo sessões avaliativas e interventivas, que a gente também tem limites para isso, porque ainda não é uma terapia. Dependendo de como eu vou mexendo nesse manejo, eu desorganizo essa pessoa. Exato. Né? Pode dar lá um falso positivo, negativo na avaliação. Então, eu preciso ter essa avaliação prévia de um perfil da pessoa atendida para colocar dentro de um método também, né? Não, perfeito. Eu estou encantada de te ouvir, feliz por te ter no curso. A Jucimara vai dar a primeira disciplina, que é desafios aí, né? Tendências na avaliação, na perícia. E, assim, caminhando para o final, pelo menos para o meu encerramento, eu te perguntaria, qual orientação você deixa para os psicólogos, para as psicólogas que tenham interesse em trabalhar com avaliação? Tá. Bom, a avaliação psicológica, eu coloco assim que ela é um mar, sabe, dentro da psicologia. É uma área que, por si só, assim, ela é grande, né? Então, venha para o curso, venha aberto, né? Eu quero só avaliação na clínica. Gente, na clínica a gente lida com tudo. Né? Então, eu recebo uma pessoa na clínica para avaliar, mas vai ter uma demanda do trabalho que essa pessoa está trazendo. Exato. Se ela é um profissional de educação, se ela é um estudante, vai ter demanda psicologia educacional escolar. Né? Então, vamos pensar assim, que nós vamos lidar com muita diversidade de pessoas, de ideias, né? De culturas também. Então, venha aberto, venha também com mais flexibilidade para entender essa proposta e não se fechar. Não, eu quero só isso e pronto, aí eu me fecho. Eu vou fazer igual aqueles exemplos que eu dei na graduação, né? Eu não gosto de avaliação, eu só quero um nicho específico. Então, venha aberto e nesse compromisso de atualização, de se envolver com a área, de pesquisar as entidades que nós temos no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, a Associação Brasileira de Técnicas Projetivas e Rochá, nós temos o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, nós temos o próprio Conselho Federal de Psicologia, que tem várias publicações interessantes via SATEPSE. Aqui no Mato Grosso do Sul também, nós temos algumas, até lives no site do CRP, só de elaboração de documentos. Nós fizemos uma de atendimentos online, que pode pegar uma parte da avaliação também. Então, vamos ficar antenado o que está acontecendo no Brasil e no mundo, no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul também. Né? Porque tem muita coisa boa e temos muitos desafios, tá? Então, a região de Dourados é uma região que tem muitos desafios. Muitos. Né? Nós temos a avaliação das pessoas que estão lá no agro, nós temos a avaliação de estrangeiros que estão vindo trabalhar, a avaliação das pessoas que estão vindo nas empresas de celulose. Então, a gente tem muitos desafios aí para lidar e vale a pena essa educação continuada, que ela precisa realmente acontecer e a gente se engajar. Puxa, muito obrigada. Adorei. Até eu já estou com vontade de assistir essa disciplina. Que eu já bom. estou correndo fazer minha matrícula já. Jucimara, dia 8, nós temos a nossa aula inaugural com o Dr. Antônio Serafim. Você está convidada. Espero que você esteja lá conosco. A doutora Kátia vai fazer essa discussão com ele. Ele vai falar sobre a formação, né, em diferentes contextos e a atuação em diferentes contextos na psicologia.
E a doutora Cati, a juíza, vai ser debatedora falando como é que o direito se instrumentaliza, né, dos nossos pareceres, dos nossos laudos. Então, espero que você esteja lá com a gente. Vai ser um prazer te receber. E para a gente também já conhecer nossos alunos, né? Sim. Recebê-los com uma boa acolhida salesiana. Sim. Exatamente. Deixa eu fazer a minha última pergunta também, né? Como que você vê essa área da avaliação psicológica daqui a 10 anos, né? Tendo em vista a sociedade hoje? Olha que pergunta, hein? Bem, Essa pergunta foi capciosa. Olha, eu fico pensando assim também, né? Daqui 10 anos, com toda essa discussão que nós temos aí de inteligência artificial, pensar também os nossos instrumentos, o quanto que eles são capazes de mensurar, né, o que se propõe. Então, o que eu espero daqui 10 anos também é que tenha mais avanço nas pesquisas, que tenha mais investimento também nessas tecnologias, trazendo para a psicologia e ver se realmente elas são efetivas. E para o profissional, eu vejo assim, muitos desafios no sentido de acompanhar tudo isso. Porque agora, recente, a gente foi para o congresso, a gente já tem muitas ferramentas sendo lançadas, Sim. muita inovação. Este ano, tem um cálculo que até nós estamos na metade do ano, comparado ao ano passado, nós já tivemos muitas submissões para o SATEP se analisar. Então, já teve um aumento de instrumentos para serem avaliados. Então, vem muita novidade por aí, né? Até no sentido mais tecnológico. Mas nós, profissionais, precisamos lidar com isso e usar bem essas ferramentas também e acompanhar essa inovação, tá? E eu espero muito que a gente invista mais em boas práticas. Porque não adianta eu ter muita inovação e eu não acompanho isso e eu não uso adequadamente de forma crítica, reflexiva e ética. Né? Exato. Eu ter uma Ferrari e andar ela com álcool. Né? Sim. Você acaba tendo uma ferramenta e não utilizando da forma correta. Olha, fiquei convencido a fazer o curso agora. Tá vendo? Quero agradecer a sua presença, Jucimara. Professora Evelyn também, agradecer. Foi um enriquecedor, principalmente para mim, que não sou da área, né, da psicologia. Deu para entender muito bem como que vai ser essa nossa pós-graduação, o que vai ser trabalhado, quais são os desafios, né, quais são os princípios, né, da avaliação psicológica. E você, psicólogo, psicóloga, que quer continuar se capacitando, aprender essas novas tecnologias, processos dentro da psicologia, te convido a vir, né, aqui até o CDB, conhecer o nosso curso. Nossa professora maravilhosa vai estar aqui disponível para te atender, tá? Nossos canais de comunicação você pode acessar pelo site ucdb.br/pós ou, né, mandar uma mensagem direta ali para a gente no WhatsApp, no 67-3312-3300, que a gente vai ter o maior carinho, a maior satisfação em te atender, esclarecer toda e qualquer dúvida e auxiliá-lo, né, nessa jornada e da formação continuada, para que vocês aí continuem sendo esses profissionais maravilhosos e incríveis que a nossa sociedade tanto precisa. Bom, quero agradecer, professora, agradecer a presença também da Jucimara. Muito obrigado, de verdade. E até o próximo episódio, pessoal. Pode ser o CDB. Temporada. Tá na hora da pós. Conhecimentos, tendências e experiências reais.